Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae, do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com Geraldo Câmara, no filé do Zezé. Oh, coisa boa, coisa gostosa. Quanta coisa gostosa que tem aqui, né? Eu estava conversando com uns amigos meus, se o bom daqui é que, independente da comida que é maravilhosa, o ambiente é espetacular. E se você tem criança, melhor ainda, porque tem o parquinho. Aí bota as crianças no parquinho, a coisa funciona. E tem música ao vivo, e música ao vivo muito gostosa. Então, estar no Filé do Zezé, entrevistar meus amigos no Filé do Zezé é muito bom, mas bom demais. Eu estou trazendo hoje a coordenadora no estado de Alagoas, do Instituto Brasileiro de Direito Público. Imagina com quanta coisa deve entrar essa figura, né? Porque o que há... direito previdenciário, por exemplo. Meu Deus do céu, quanto problema nesse país com isso, né? Então, Carla Montoni está aqui conosco. Como vai, Carla? Tudo bem, Geraldo? Advogada. Isso, na verdade é o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Isso. Não deixa de ser um direito público. Direito previdenciário, né? Exatamente. Especificamente direito previdenciário. Mas é direito público. É direito público. É verdade, é verdade. E aí, qual é a função precípua do Instituto? O IBDP ele é um instituto jurídico, científico, nos prepara os advogados previdenciaristas que sejam inscritos no próprio instituto, que tem essa facilidade da pessoa, do advogado previdenciarista, se inscrever no instituto através do e-mail que a gente tem, ou melhor, do site que a gente tem, que é o www.ibdp.org.br. Certo. E também traz muitos cursos para os advogados, mesmo os que não estão inscritos podem participar, porque são cursos abertos, né, ao público interessado. EAD. São EAD? Não, a gente não tem, são cursos presenciais. Que beleza. Às vezes tem alguns também, pode ser escolhido lá no site, né, tem as opções, tem muitos sim, cursos, mas a gente está voltando com tudo agora com os presenciais, que estava fazendo falta, né, as pessoas clamam muito por esses cursos presenciais. Exatamente, você veja que coisa interessante. O assunto previdenciário hoje tem tanto problema que gera formações especiais de advogados. É verdade. Não é? Quer dizer, como precisa de advogado hoje nessa especialidade? A demanda só aumenta e hoje em dia, para você ter uma ideia, o curso, a OAB, o maior número de advogados inscritos de advogados previdenciaristas hoje em dia. Hoje na OAB? Agora, o porquê dessa busca, dessa procura pelo advogado? Estou falando do profissional ainda. Eu ainda não estou falando dos problemas, mas é um assunto palpitante? É um assunto porque a sociedade hoje em dia está tendo muita dificuldade em ter acesso aos benefícios previdenciários. Demais. Porque quanto mais tempo passa, mais complexo fica, né? Principalmente depois agora da reforma da Previdência, que foi a emenda instituída pela a emenda constitucional 103 de 2019. Então, cada vez mais fica mais técnico, fica mais elaborado, com muitos detalhes. Então, as pessoas que antes conseguiam, por exemplo, dar entrada nos seus benefícios no INSS, não precisava de advogado, hoje em dia já buscam essa ajuda. É quase impossível, por conta da complexidade, tanto da complexidade da matéria, quanto da própria dificuldade do sistema do INSS, que ainda apresenta muitas inconsistências.
Então a pessoa, o próprio segurado, porque não é obrigado ter advogado para pleitear o processo administrativo. Só que é um grande problema. Só que é isso aí. Então, as pessoas estão procurando, a demanda é grande e os advogados estão se interessando por essa área, porque é uma área muito interessante também. E é isso. Onde é que você encontra o maior problema sobre o aspecto burocrático da coisa? Porque eu me lembro que antigamente, e não é muito antigamente, o processo de aposentadoria, por exemplo, era um processo relativamente fácil. As pessoas até quase que não entravam em fila, e por aí vai. E conseguiu que essas aposentadorias acontecessem, algumas mais complexas, outras não. Se fosse por idade, por exemplo, aí nem se fala, era super rápido, e por aí vai. Como é a história hoje? Hoje em dia, como eu estava falando, como aconteceram várias reformas, né, da Previdência ao longo do tempo, e cada vez mais o assunto vai ficando mais complexo. Além disso, dessa demanda jurídica mesmo, ali das leis, das próprias instruções normativas do INSS, elas demandam esse conhecimento mais técnico, que fica, a gente costuma dizer que o segurado, ele é hipossuficiente em relação tanto ao sistema do DataPrev, porque apresenta, como eu estava falando antes, muitas inconsistências, às vezes a plataforma não ajuda, porque o sistema, por exemplo, fica fora do ar, então acontece de muitas perícias, por exemplo, ter que aí ser já é um problema tecnológico. Aí já é um problema. Tem o problema técnico e tem o problema jurídico. Bom, também. aí é que eu queria entrar. Onde é que você aponta os piores problemas hoje para se dar entrada num processo de aposentadoria ou de benefícios? Tem 1000 benefícios hoje para serem assistidos e por aí vai. Além do número, da quantidade de benefícios que existem por exemplo, depois da reforma da Previdência, as regras de transição, que eram para aquelas pessoas, porque a gente, quando fala de segurado do INSS, nós falamos de costumamos classificar em 3 categorias. Okay. As pessoas que já mantinham o direito de se aposentar antes da reforma da Previdência, certo. Esse é o grupo A. Então, eles vão se aposentar pelas leis antigas. Eles vão? Vão, quando forem se aposentar, ou eles já tinham o direito de se aposentar e não se aposentaram porque não quiseram, mas já tinham esse direito adquirido. Okay. Mas esse direito é mantido? É mantido. O que já é alguma coisa. É porque é o tempo regi actus, né? Uhum. Então é isso aí. O tempo é regido pela lei da época que se teve esse direito configurado. Tem o grupo C, vamos deixar o grupo B quietinho. Só para ele entender. Não há prescrição da lei aí. É a questão dos institutos de prescrição e decadência, aí é um capítulo à parte. Mas em relação ao direito adquirido, ele se mantém, independente de quando você for pedir. Se o seu direito já estava configurado antes da reforma da Previdência, você pode se aposentar pelas regras mais antigas, que geralmente são mais benéficas. Por que eu digo geralmente? Em alguns casos, a pessoa opta por continuar trabalhando, né, porque não é obrigado, você pode continuar trabalhando mesmo tendo esse direito adquirido, mas aí as regras transitórias, que são essas regras novas, podem apresentar, e por isso que é preciso que um advogado especialista analise. A gente fala muito na questão da análise mesmo ali, porque é caso a caso, não tem como dizer qual é o melhor ou não, porque cada pessoa tem um histórico de vida e um histórico contributivo. Então, se as regras para esse segurado, for mais benéfica, as antigas, antes da reforma, então ele tem esse direito adquirido. Tem o grupo C, que são as pessoas que só se filiaram depois que as regras entraram em vigor, as regras novas. Então, uma pessoa nova que hoje em dia comece a trabalhar e comece a contribuir, ela vai se aposentar pelas regras novas. Perfeito. E tem o grupo B, que é o que a gente chama que é aquele grupo transitório, que já estava filiado ao INSS antes da reforma, mas ainda não tinha o direito adquirido para se aposentar. Em termos de quê? De tempo, são esses detalhes que a gente vai ver. Tempo de contribuição, idade, se for necessário ou não. Então, essas regras transitórias, que a maioria das pessoas, dos segurados de hoje, que estão se aposentando hoje em dia, eles estão dentro dessas regras transitórias. Então, essas regras são muitas. Nós temos pelo menos 6 regras transitórias e cada uma traz as suas especificidades. Então, muitas vezes, o segurado não sabe qual é a regra mais benéfica para ele, e é importante que se consulte um advogado previdenciarista, porque ele vai fazer essa análise e vai dizer qual o melhor tempo, porque às vezes você tem um tempo que está mais favorável, mas a idade não está. Então, se você contribui muitas vezes 6 meses a mais, o seu benefício já muda de categoria em relação aos valores. Então, essa reforma previdenciária, ela foi feita para caso a caso?
Não, ela tem regras próprias. Agora, cada segurado, por ter o seu histórico contributivo e seu histórico de vida, vai se adequar a essas regras. Agora, cada regra possui as suas próprias determinações. O segurado é que vai vir com todo o seu histórico, toda a sua carga de vida, e aí o advogado vai ver em qual dessas regras vai ficar mais benéfico para ele se aposentar. Mas as regras, elas não mudam, elas estão lá. O que muda é a história de cada pessoa. Porque O que muda também é o valor, né? E como muda? Que na verdade, não verdade, muda. Quer dizer, não importa se o cidadão descontou a vida toda lá pelo teto de contribuição. Isso. Porque ele é percentual ao salário. Ele é percentual ao salário, exatamente. Mas a aposentadoria não é percentual ao salário. A aposentadoria foi desvinculada do salário mínimo. Foi desvinculada. Já tem um tempo. Não se fala em... A gente não conta a aposentadoria por valores de salário. É o percentual, tem o teto, tem tudo direitinho que tem que ser. Você acha justo? Ai, que pergunta. É lógico, eu tenho que fazer essa pergunta. Mas depois ele fazer outra também de... A minha opinião pessoal, que o INSS precisava passar por essa reforma, tinha coisas que precisava ser realmente reformada, porque como a sociedade muda, tudo tem que acompanhar, algumas coisas realmente precisavam ser mudadas, outras eu não acho realmente que sejam justas. E é isso. E essa aí é uma delas? De qual? Essa questão da proporcionalidade em relação ao que ele descontou a vida toda? Da injustiça? É. Pois é. Veja bem, agora eu vou para a segunda. Eu já sei até a resposta que você vai dar, mas como tem muita gente que está no mesmo caso, eu vou fazer essa pergunta. O cidadão se aposenta. Sim. Ok? Mas aí ele resolve voltar a trabalhar. Sim. Ok? E durante o trabalho dele, ele desconta para a Previdência e dependendo do salário, não desconta pouco. Exato. É justo? É porque é o seguinte, eu não vou responder diretamente. É porque a contribuição previdenciária, ela é um tributo em que o fato gerador é a remuneração gerada pelo trabalho. Então, como ela é um tributo, ela não tem como deixar de ser descontada. Até porque quando você se aposenta, por exemplo, as pessoas que estão se aposentando agora, elas não estão se aposentando com o que elas contribuíram para si. Exatamente. Porque como se trata de direito público, é um sistema contributivo que aproveita, vamos dizer assim, a toda a sociedade. Então, se você trabalha e está gerando ali uma renda, essa renda é voltada para a Previdência, porque a Previdência é para o todo, é para a sociedade como um todo, e não só para a pessoa. Pois é, eu já sabia que você ia dar essa resposta. Agora, você veja o seguinte, eu vou até falar mais ou menos com o meu caso, ok? Sim, sim. Teve uma aposentadoria que eu nunca dei muita bola para isso, então é aquela aposentadoria pequena por idade. Certo. Tá? Muito bem. Só que eu trabalho bem e ganho bem, né? Então, a minha contribuição de previdência quase que encosta no que eu recebo da previdência. É um negócio muito louco, não dá para entender. É como se eu não recebesse aquilo praticamente. Então são coisas da Previdência que você entende, claro que entende, que é um negócio coletivo, tudo bem e tal, você voltou a trabalhar, mas devia haver algum tipo de compensação. Mas é porque é o seguinte, a sua Previdência, a sua aposentadoria, ela foi gerada em cima do que você contribuiu na época. Essa sua outra contribuição é de um outro período. Pois é, mas é a mesma pessoa, né? Mesma pessoa. Vamos anotar as pautas para levar. Porque, por falar nisso, o IBDP, eu falei que ele é um instituto jurídico e científico, mas ele também atua nessas pautas. Por exemplo, ele atua muito com amicus curiae. É sempre convidado, quando tem alguma votação relativa a matérias previdenciárias, o IBDP está sempre lá, atuando junto aos parlamentares. E esse trabalho é bem importante, porque se a reforma da Previdência fosse aprovada com o texto, vamos dizer, integral, da maneira que ela foi concebida, os prejuízos seriam muito maiores, na verdade. Agora vamos para um problema seríssimo que tem por aí, que é exatamente o atendimento da Previdência, que há muitos anos já não é o mesmo, né? Então, você fala de filas homéricas, 1 milhão de pessoas que não são atendidas ou ainda não foram, ou estão numa fila, não sei. Explica isso pra gente. Isso deve ser um grande problema
para os advogados. Na verdade, esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje, porque apesar do INSS hoje em dia ter outros canais que antigamente as pessoas, para conseguirem a sua aposentadoria, ou nós mesmos advogados, tínhamos que ir até a agência presencialmente para fazer essas solicitações. Depois surgiu o 135, que é um canal bom, ele consegue ali atender, precisa melhorar, mas é um canal que funciona. E tem também o canal telefônico. Muito bem, para você marcar. Isso. E tem o meu INSS.gov, que é por aplicativo ou por site mesmo, que as pessoas entram. O que está acontecendo é que a DataPrev, que é o sistema, o INSS tem um sistema exclusivo para ele, que é a DataPrev. E mesmo assim a DataPrev ainda se encontra cheia de inconsistências. Um dos papéis do IBDP é justamente esse também, buscar essa melhoria, estar em cima da DataPrev, apresentar projetos que a gente, na atuação, vê que funcionaria melhor. Então, e o INSS está receptivo. A gente não pode dizer que não está. Mas, infelizmente, essa demanda, principalmente depois da pandemia, aumentou muito. Então, somado a esse contingente, né? Essa instabilidade, o número de pessoas que aumentou. Então, isso tudo faz com que... Mas antigamente você tinha uma certa velocidade, não havia uma grande velocidade, não existia essa coisa toda, e também não existia o portal do meu INSS, não existia 135, você ia na agência, era atendido com rapidez, e antes da pandemia... E depois da pandemia, por que só a pandemia? Não é só a pandemia. Um dos motivos, né? Porque aí depois greve dos peritos, então isso tudo foi acumulando e hoje a fila está maior devido a essas coisas. O número da população, a população aumentou. Isso. E essas inconsistências e também a complexidade, como eu falei, por conta da reforma, ela veio muito complexa. Muito bem. Carla, me fala aí desse negócio da greve dos peritos. Está acontecendo ainda? Não. Eu estou dizendo que quando... Tem que ser super rápido. Quando aconteceu... fez com que se acumulasse. Mas a morosidade da perícia é muito grande ainda, não é? Ainda é. Isso seria um dos maiores entraves. E principalmente no que diz respeito a outro tipo de benefício que não é o da aposentadoria, sobretudo saúde. Tem mil coisas. Dessas pessoas que estão acumuladas, mais da metade é de pessoas que estão esperando perícia médica. Tudo bem. Agora eu quero saber como é que essas pessoas que estão nos ouvindo aí procuram o IBDF. O IBDP, no caso. Não, o IBDP é para os advogados, na verdade. É só para os advogados. Para os advogados. Sim, mas como é que então eles contratam seus advogados? Na verdade, não tem uma consulta para ser feita, por exemplo, para quem está nos assistindo? Quem está nos assistindo pode procurar a doutora Carla Montoni. Perfeito, muito bem. Eu vou ter o maior prazer em atender, porque eu sou advogada. Quer dar o telefone? Sim, tem as nossas redes sociais, que nós trabalhamos, eu falo porque eu tenho o meu sócio que trabalha na área trabalhista também, e é @Montoni Lira com Y, estamos no Instagram, Facebook, e o telefone que é o 9335-9596, é o WhatsApp, e eu atendo e vai ser muitíssimo bem atendido. Carla, foi um prazer enorme receber você aqui, quer acrescentar alguma coisa, tem um tempinho ainda para você fazê-lo. Não, a gente falou sobre muita coisa. Todos esses temas da Previdência, eles são temas extensos, então quero me colocar à disposição para que a gente possa discutir outros temas com mais tempo exclusivo para cada um deles. Valeu, muito obrigado por ter vindo, ok? Nós vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês do nosso querido Sebrae, não se pode esquecer do Sebrae, empreendedorismo acima de tudo desse Brasil, ok? Voltamos. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 000116. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas.
Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Lembrando a vocês o seguinte, eu estou fazendo uma série de entrevistas de pessoas altamente ligadas à maçonaria, ou seja, maçons, especificamente aqueles que estão em cargos de direção. Eu vou explicar isso mais uma vez para vocês, propositadamente, para que as pessoas entendam, as pessoas desmistifiquem essa questão da maçonaria. Por quê? Mas assim, pô, será Geraldo é maçom ou coisa parecida? Não, eu não sou maçom. Mas eu faço questão absoluta de divulgar, porque por trás da maçonaria existe um negócio chamado ação social. E a ação social é muito importante, sobretudo nos dias de hoje. Ora, se a maçonaria, há mais de século, ela vem se comportando com ações sociais em todo o mundo, e aqui no Brasil não ficou por menos, imagine agora como esse país precisa de ações sociais, como esse país precisa de gente que se interesse por gente, de gente que diga, as comunidades estão aí, nós precisamos delas, nós precisamos fazer com que esse país se desenvolva, e se desenvolva com inteligência. E os maçons, eles são profundamente unidos no sentido de praticarem ação social. É aquilo que eu sempre digo, fazer o bem sem ver a quem. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Eles não saem por aí divulgando, mas estão aí sempre prontos a praticar uma ação social. Nós trouxemos aqui o que vai ser a partir de junho o grão-mestre do estado de Alagoas, que é o nosso querido Otávio Lessa. Já trouxemos aqui o José Alfredo, que vocês viram há uma semana atrás, que é o presidente da Academia Maçônica de Letras, Artes e Ciências, certo? Estou trazendo aqui agora o presidente da Assembleia Legislativa Maçônica do estado de Alagoas. Já explicamos que a maçonaria funciona como se fosse um estado, e é o estado de Alagoas. Então tem poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, tem tudo funcionando exatamente como se fosse um governo. Estou trazendo hoje o presidente da associação o presidente da Assembleia Legislativa Maçônica do estado de Alagoas, meu querido amigo José Francisco Rodrigues Santos. Francisco Santos, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a seus telespectadores. Estou aprendendo. Ah, você foi cirúrgico, né? Fui cirúrgico. Você está mais maçom do que muitos maçons. Você foi cirúrgico. Não, mas eu acho realmente, eu venho achando cada vez mais muito interessante essa coisa que funciona mesmo, como se o poder existisse aqui, palpável, etc. Sim. E ele existe. Ele existe. Nós temos os nossos tribunais, nós temos a Assembleia, nós temos um poder executivo onde ele executa suas tarefas, entendeu? E todos os tribunais a pleno vapor, entendeu? O nosso trabalho, ele é diuturno, não tenha dúvida disso. Agora, como é que funciona especificamente uma Assembleia Legislativa Maçônica? Como é que funciona? Olha, Geraldo, é o seguinte. Tecnicamente e politicamente. Tecnicamente e politicamente. Na realidade, a Assembleia Legislativa Maçônica é o braço político da maçonaria. Perfeito. Entendeu? Nós temos hoje no estado de Alagoas 26 lojas. Cada loja tem um deputado estadual que a representa. Nós temos 16 igual, lojas. Né? Que são 27. 16 lojas aqui na capital, 10 lojas nos interiores, da parte norte, a parte sul e o sertão. Hoje, nós não temos
cada loja pode ter um deputado. Hoje, todas as lojas não têm seu representante. Nós estamos com 19 representantes, que são eleitos por suas lojas e que vêm representar ela, fazer o trabalho aqui em Maceió quando nós nos reunimos. E nós criamos as leis, nós fazemos tudo que uma Assembleia Legislativa, entendeu, tem o seu trabalho, o seu dinamismo, normalmente como bem paralelo que nós vemos no cotidiano. Muito bem. Agora, veja bem, eu estava querendo ver se é possível, mais ou menos, elucidar a coisa de modo que o nosso telespectador entenda. Vocês criam projetos de lei? Sim. Muito bem. Sim. Que tipo de projetos de lei são criados por uma Assembleia que não é a Assembleia conhecida, é a Assembleia Maçônica? Que tipo de projeto? Geraldo, todas as leis que regem dentro da maçonaria, elas são criadas pelas assembleias, entendeu? E estas leis, que elas passam a vigorar depois que promulgada pelo grão-mestre estadual, e se não promulgada por ele pela própria Assembleia, são exatamente igual. São os direitos e deveres do maçom. Entendeu? Até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Entendeu? Então, essas leis é o arcabouço de todo o dia a dia do maçom. Entendeu? Então, nós estamos todo dia nos corrigindo, nos lapidando e trazendo. Porque é o seguinte, você chega em uma assembleia comum, você tem lei tal que a de improbidade administrativa. Perfeito. Nós temos na maçonaria a nossa lei de improbidade administrativa. Perfeito. Entendeu? Então, tudo que é copiado da Assembleia normal que nós temos aqui, também é feito na Assembleia Legislativa Maçônica. Muito bem. Agora, na prática, vamos para uma questão. Eu estou querendo buscar de você, se for possível, uma questão prática. Eu faço um projeto de lei que vai beneficiar a comunidade como um todo, através, sei lá, de uma ação social, não sei. Isso é criado dessa maneira também? Sim, também é criado dessa maneira. Pode dar exemplo concreto? Não. Olha, não, na realidade é o seguinte, quando o conteúdo das ações sociais, ela parte mais das lojas, entendeu? Ela parte das lojas... Através do deputado. Através do seu deputado. Isso. Entendeu? Então é algo que ele não encontra tanto empecilho, até porque a ação precípua da maçonaria são essas ações sociais. Exatamente. Então essas ações sociais. Era onde eu estava querendo chegar. Então não existe obstáculo por parte da Assembleia para estas ações sociais, entendeu? As leis que nós criamos lá e as leis que vão deter são leis de códigos eleitorais, entendeu? São leis de algo que a gente vai trabalhar o dia a dia, que existe uma dúvida onde vai se aplicar, entendeu? Aquilo ali. Onde o Grande Oriente do estado de Alagoas, que recebe estas leis, onde está a aplicabilidade dela. Entendeu? Eu posso, o que é que eu posso dizer assim? Por exemplo, um maçom, ele tem os seus 3 graus da maçonaria, de aprendiz, de companheiro mestre. Para isso, ele precisa de um interstício. Então, são essas leis que nós criamos na maçonaria. Nós criamos aquilo que aí você copia muito o que nós chamamos de mundo profano. O que não é legal, o que é imoral, nós também aplicamos lá para que seja seguido nos nossos regimentos internos. São coisas bem paralelas. Ou seja, que não aconteçam. Que não aconteçam. Muito bem. Né? Agora, na prática, prática mesmo agora, como se trata de ação social, então vamos aqui dar um exemplo de que a loja de Arapiraca, de onde você é, de onde você vem, diz assim, nós estamos com um problema na comunidade tal. Aquela comunidade está precisando de uma ação realmente que dê um pouco mais de alfabetização disso ou daquilo. Não importa, está precisando de apoio, de amparo. Entendido. Entendeu? Você leva isso é levado para a Assembleia Legislativa sob a forma de um projeto? Não. Isso aí, a loja local, o que é que ela... O que é que a maçonaria
vai dar palavra? Ela vai dar palavra àquele que não é ouvido. Por exemplo, nós chegamos para o poder público, e isso bem recentemente, em uma conversa que nós tivemos com o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que é nosso parceiro, meu amigo, ele diz o seguinte: eu é que agradeço a maçonaria. Aliás, dá licença, você está me devendo, viu, Luciano? Você está me devendo, você vem para o programa, hein? Nós estamos aí entrando em Arapiraca, não brinque não. Eu é que agradeço a maçonaria, porque as ações governamentais, vocês nos ajudam a fazer. Por exemplo, nós achamos que um devido local precisa de uma creche. Pronto, chegou onde eu queria. Pronto, ela precisa de uma creche. Vocês, os maçons. Pronto, os maçons. Muito bem. Ó, ela precisa de uma creche ali e tal. Nós, além de irmos ao prefeito solicitar, nós levamos para ele também a solução. Ok. Ó, prefeito, nós vamos construir essa creche aqui também. Então, nós casamos, entendeu, essas coisas. Nós não levamos só o problema, nós levamos a solução e muitas vezes somos parte desta solução. Então você chegou onde eu queria. A maçonaria como um todo, e através das aprovações da Assembleia, das sanções do governador, entre aspas, que é o grão-mestre, age junto com o poder público normal. Sim, sim. Para conseguir aquilo que é necessário. Então a ação social reside aí. Reside aí, entendeu? E nós temos um papel fundamental que é da nossa fraternidade feminina. É onde ela chega, é onde a Maria Helena, a esposa do nosso irmão Otávio, que vai ser a presidente estadual, é onde ela chega com este trabalho. Entendeu? Então a maçonaria, ela não aponta só o problema. Por exemplo, em Arapiraca, hoje nós temos uma escola lá de ensino fundamental, parceria com a prefeitura, que nós temos mais de 200 alunos. E essa escola já tem mais de 15 anos em Arapiraca. Ok. Entendeu? Então... E é uma escola que é mantida pela maçonaria? Mantida pela prefeitura. Pela prefeitura. Nós construímos. Ok. Entendeu? Buscamos essa parceria, esse comodato com a prefeitura. Certo. Desde a época da prefeita Célia Rocha e o prefeito Luciano, nosso parceiro, vem aí tudo. Então, ele mantém isso aí e a loja atua nisso aí. Nós recebemos também pedidos, Geraldo, pedidos assim esporádicos. É porque a maçonaria, nós temos uma metodologia que o que nós fazemos com a mão direita, que a mão esquerda não veja. Exato, o que eu disse ainda há pouco. E muitas fazer vezes, o bem sem ver a quem. E muitas vezes no tempo, nós não soubemos também explorar de maneira correta essa divulgação, isso que você está fazendo hoje aqui. Existem muitas informações erradas, informações desencontradas, informações de pessoas que não se aprofundam no assunto. E isso não é culpa só da população leiga com relação à maçonaria. É culpa também dos próprios maçons. Certo. Entendeu? Mas aí nós recebemos esse pedido, nós ajudamos família, nós construímos casa, nós fazemos. Mas é um papel que ele nos traz uma satisfação que só quem está servindo... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas é que a coisa é tão... ainda é tão fechada em termos de conhecimento da população, da sociedade como um todo, que eu acho que essa série de programas está abrindo para essa população uma luz em relação à maçonaria. Se depois disso vocês vão ter muito mais trabalho, o problema não é meu, é seu. Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que essa é uma função, é uma missão. Então, aí eu pergunto a você, determinadas pessoas, determinados grupos, comunidades que estejam com problemas, podem procurar a maçonaria para pedir ajuda em relação ao serviço público ou lá o que seja? Pode sim, pode sim. Nós somos, na realidade, uma porta aberta. E para isso, e para esse que nos procuram, nós temos filtros. Nós temos filtros lá dentro. Na maçonaria, hoje, nós estamos em todos os pontos da sociedade. Nós temos pessoas no governo do estado, nós temos pessoas na justiça, tudo. Então, por termos esta facilidade, entendeu? Por termos esses irmãos em vários locais da sociedade, também nos facilita que a gente abra essas portas para essas pessoas. Entendeu? No entanto, a sociedade, de um modo geral, não sabe como chegar a esse ponto, que canal ela utiliza, por onde ela vai, entendeu? Ela não sabe.
Isso ainda tem uma certa barreira. Exatamente. Mas você há de convir comigo. Que você não pode abrir todas as portas. Você não pode abrir, Lógico. entendeu? E existe algo que você nem tudo, por exemplo, não é fácil. Nós temos lojas hoje com média de 20 irmãos a 50 irmãos. Nós temos no estado de Alagoas em torno de 500 e poucos maçons. Nós temos nossas limitações. Nós temos nossas limitações. Então, nós temos que ter... todo mundo tem. Bem visível esses filtros. O que é que nós podemos fazer? Até onde podemos ir. Hoje, na nossa estrutura, como eu falei a você no início, que nós temos uma estrutura presidencialista. Perfeito. E que dentro dessa estrutura presidencialista, dos nossos tribunais, eu sou um privilegiado disso e eu posso explicar mais na frente disso, porque estamos aí às portas de uma posse. Nós temos um grão-mestre, nosso irmão Rógio, que está findando o seu trabalho, um trabalho excepcional. Que tem feito aí. Temos toda a expectativa no nosso irmão Otávio, que não vai ser fácil para ele, porque a cobrança é muito mais ainda. Lógico. Nós temos um tribunal eleitoral e voltando naquelas pessoas, eu falei, nessas portas que nós podemos abrir, para você ter uma ideia, hoje o presidente do tribunal eleitoral é o nosso irmão João Mendes, que já foi secretário de Segurança do estado de Alagoas. Nós temos o Tribunal de Justiça, que o presidente é Alexandre, um irmão com saber jurídico extraordinário. Exato. Nós temos o Tribunal de Contas, que é um órgão acessório da Assembleia. E nós temos nosso irmão Carlos Sampaio, que é contador e auditor e faz parte nacional do grupo de contadores. Então são pessoas com um conhecimento extraordinário. Muito bem. Bom, eu acho que essa entrevista com você ela foi muito importante, sobretudo no sentido de mostrar ao nosso telespectador que, tá vendo, não é tão fechado assim, mas que chegar até esses... Eles estão aqui, eles estão vindo aqui ao programa, eles estão abrindo a maçonaria para vocês. Então eu acho que, apesar de todos os filtros, chega lá. Sim, Geraldo. E este canal aqui é muito importante para a gente, Geraldo. Estas portas que você abre, aonde você chega, as casas da família lagoana, isso é importante para a gente. Entendeu? Bom, eu agradeço profundamente a você. Eu quero lembrar os arapiraquenses que pelo canal 41 você assiste a esse programa no sábado às 9 horas da manhã. Mas você também pode assistir no YouTube, pelo canal Bate-Papo. Não tem como errar, ok? Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Entendeu? E que o grande arquiteto do universo próximo programa, me proteja sempre. Entendeu? No próximo programa nós vamos entrevistar o vice-grão-mestre, que é o Eduardo Teixeira. Nosso irmão é Eduardo Teixeira. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do Sebrae, nosso Sebrae. E voltamos já com o assunto polêmico também. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece.
Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Vocês viram que a gente só traz assunto bom, né? Vou trazer mais um. Nós vamos trazer um assunto chamado memória. Memória não muito agradável, memória daquelas que a gente gostaria de nunca ter. Mas ela existe do jeito que existe, precisa enfrentá-la, e as pessoas enfrentam de uma maneira assim com muita galhardia, principalmente a família de Jaime Miranda. Você sabe de quem eu estou falando. Desaparecido nos idos de 1975 no Rio de Janeiro, em função do regime revolucionário daquela época. E a família não parou, e os amigos, ninguém parou de querer saber o paradeiro, porque não conseguiram, não encontraram corpo nem coisa nenhuma até agora. Para isso existe, inclusive, um comitê Memória, Verdade e Justiça, e eu estou com um dos membros, que inclusive é neto do Jaime Miranda, que é o Tiago Miranda. E além disso, ele, como profissional, ele desempenha as funções de diretor do Sindicato dos Bancários. Ele é do BNB e desempenha essas funções. Mas como gente, como neto, ele está à frente desse movimento há algum tempo. Vamos conversar com ele. Vamos fazer memória aqui. Vamos rememorar o que foi que aconteceu e como a família se comporta até hoje. Tiago, que prazer recebê-lo. Prazer é meu, Geraldo. Apesar do assunto não dar prazer a ninguém. É verdade. Saudar você e a todos que nos assistem, né? É um assunto que não é bom para a família, para a gente relembrar, mas infelizmente é uma missão que nos é dada. Sim, sem dúvida. Como você colocou, né? Desde 1975, Jaime desapareceu porque tem uma militância assídua aqui no estado de Alagoas. Era secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro aqui em Alagoas, e também na Nacional ele era membro da executiva do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. E por conta disso, ele foi brutalmente perseguido durante a ditadura militar. Inicialmente, já no primeiro dia de abril, no dia do golpe militar de 64, ele foi preso, assim como alguns dos seus irmãos. O meu bisavô também foi preso e foi levado para a cadeia pública aqui de Maceió. E por lá... Aqui em Maceió? Aqui em Maceió. Ele também foi preso inicialmente aqui? Inicialmente aqui em Maceió. Certo, certo. Por lá ele permaneceu aproximadamente 9 meses e depois ele foi libertado, mas com as condições de sempre estar se apresentando à polícia, ao exército, para eles estarem acompanhando os seus passos aqui em Maceió. Só que ele adoeceu, né, de um câncer na laringe e precisava se ausentar para fazer um tratamento médico. Então ele emigrou de Alagoas inicialmente para o Rio de Janeiro e fez esse tratamento no leste europeu. E de lá, como ele já não podia mais se apresentar, ele fixou residência no Rio de Janeiro, porque ele já não poderia mais retornar a Alagoas, como ele já não tinha cumprido a ordem inicial, né, de se apresentar. Então ele acabou fixando essa residência no Rio de Janeiro. Isso depois do leste europeu. Isso depois do leste europeu. Ele fez diversas viagens, né, ao leste europeu como dirigente do partido. Encontrou-se inclusive com o próprio Mao Tse-tung na China em 1963, um pouco antes do golpe. Isso antes do golpe. Antes do golpe. Muito mas bem. Ele sempre teve uma participação muito ativa. Chegou a ser no partido o terceiro homem, atrás de Luiz Carlos Prestes, de Marco Reis. Perfeito. E ele era o secretário de organização a nível nacional. Então ele ficou no Rio de Janeiro durante 11 anos. Todos os anos tinha que se mudar com a família. Acabou que ele teve 4 filhos, né, mais a minha avó, que era dona de casa. E muitas dessas viagens tinha que passar um ano e meio, né, e retornava. Aquela dificuldade toda de ser um clandestino, né, vivendo sempre perseguido. Então, é isso que eu ia lhe perguntar. Nesse período todo que ele estava no Rio de Janeiro, o regime sabia? O regime monitorava, não sabia exatamente onde ele estava. Mas procurava? Mapeava todo o Comitê Central. Inclusive havia infiltração dentro do Comitê Central do partido, que posteriormente a gente descobriu que uma das missões de Jaime, quando ele retorna em 1974, seria para descobrir essa infiltração no partido. Que isso estava causando queda de vários companheiros e vinham sendo desaparecidos, né? A ditadura capturava e aí torturava. Os que falavam, eles acabavam liberando. Os que não falavam eram exterminados e seus corpos eram desaparecidos, como figuram hoje 140 brasileiros
estão na condição hoje de desaparecidos políticos. Aqui em Alagoas são 3 que estão como desaparecidos. Quais são? Luiz Almeida, Túlio Quintiliano e Jaime Amorim de Miranda. Como é que vocês chegaram a determinadas informações, como essa, por exemplo, da infiltração no partido e por aí vai? Olha, a gente tem muito contato com jornalistas do Brasil todo, inclusive o Marcelo Godoy, que é um jornalista da Folha de São Paulo. Ele escreveu um livro chamado A Casa da Vovó. Perfeito. Onde ele chegou a entrevistar agentes da ditadura que participaram, né, das ações violentas de truculência, né, de perseguições no período, e ele conseguiu identificar algumas informações muito pertinentes, inclusive sobre membros infiltrados dentro do partido, que sabiam de tudo e repassavam relatórios, eram inclusive remunerados pelo Exército para serem infiltrados dentro do partido. Quais eram as piores informações que se tinha a respeito das ações da ditadura naquela época? Olha, já na época já corria informação sobre as torturas que ocorriam. Um caso muito conhecido foi o caso do Stuart Edgar Angel Jones, que é filho da Zuzu Angel. Isso, e ela buscou investigar a fundo. Foi, e também durante 5 anos. Isso. E aí, em 76, ela acaba sendo assassinada num acidente forjado. Exatamente. Então, assim, já na época... Era uma figura proeminente no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí já havia essa pressão grande, né, contra a ditadura, e o estopim para que houvesse negociações para a lei da anistia veio com a morte do jornalista Vladimir Herzog. Isso. Foi simulado como se ele tivesse se suicidado, o que de fato não tinha como. Não foi. A altura era mais ou menos essa aqui. Exatamente. Não tinha como ninguém se suicidar naquela altura. Exatamente. E aquilo ali precipitou, né, junto com a pressão dos exilados, que eram políticos proeminentes, como Miguel Arraes, Leonel Brizola, aquilo ali precipitou o movimento pela a lei da anistia, que aí nasce em 1979, né, a Lei 6.683. Bom, nessa altura do campeonato, nasce a Lei da Anistia, mas o Jaime Miranda já estava dado como desaparecido. Ele, em 75, não? Ele desapareceu em 4 de fevereiro de 1975, e já em 22 de março de 75, o pai dele, que inclusive era maçom, você entrevistou um maçom agora há pouco, né? Ele já escreve uma carta para o Geisel, né? Pedindo informações sobre o paradeiro do seu filho, que era um advogado, um jornalista. Perfeito. E ele nunca recebeu resposta. Nunca teve resposta. Nunca teve. Bom, aliás, quem teve resposta em algum momento? E aí passa-se o tempo, as famílias começam a pressionar, né, por resposta, e aí a gente tem a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída em 1995. Isso. Posteriormente a gente tem a Comissão 20 anos depois do desaparecimento dele. A Comissão de Anistia em 2002. Essas comissões foram criadas para tentar elucidar esses crimes, né? Porque até hoje, de fato, 48 anos depois, nós não sabemos de fato o que ocorreu com o Jaime, onde estão seus restos mortais, quem participou, né, desses assassinatos, dessa tortura, e estamos nessa luta. Em 2011, é promulgada pela presidente Dilma Rousseff, que gerou polêmica na época, a Comissão Nacional da Verdade. Exatamente, eu ia falar sobre isso agora. Ela foi promulgada quando? 2011. 2011. Então, ela é uma comissão oficial. Oficial, por lei. Até hoje do governo brasileiro. Até hoje não, porque ela encerrou os trabalhos em 2014. Então eles foram encerrados? Foram encerrados. Por que foram encerrados em 2014, com tanta interrogação que ainda existe por aí? Olha, a previsão legal da lei eram 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Certo. E aí a Comissão da Verdade, ela conseguiu, dentro da medida do possível, cumprir o seu trabalho. Ela conseguiu apontar o número de pessoas que morreram durante a ditadura militar, vítimas da repressão, foram 434 brasileiros. 140 desses ainda hoje figuram como desaparecidos. Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Aqui a gente tem uma mulher, né? Aqui em Alagoas, a Gastone Beltrão. Exatamente. Que é a irmã do Tomás Beltrão. Perfeito. E aí são 140 desaparecidos políticos, entre esses 434 mortos. Apontou o número de pessoas que participaram direta ou indiretamente da repressão, né? São 377 agentes que participaram. Aí aponta o número de pessoas que foram presas. Mas esses agentes, aconteceu alguma coisa com eles? Esses agentes, infelizmente... Eles existem por aí ainda? Existem, muitos deles ainda hoje são vivos, né? Alguns já faleceram, como o caso de um bastante conhecido, que é citado pelo anterior presidente da República, que é o Carlos Alberto Brilhante Ucha, que inclusive
Inclusive era livro de cabeceira do então presidente. O então presidente, se naquela época fosse presidente, a coisa era pior, né? Se ele tivesse participado da ditadura. Verdade. Não é não? E aí o que acontece? Esses agentes são apontados e a Comissão da Verdade encerra os seus trabalhos com o relatório final que é entregue ao presidente da República. E nesse relatório final, eles apresentam 29 recomendações. Essas 29 recomendações, a principal delas que a gente pode destacar é a revisão imediata da lei da anistia, para que possibilite a punição de todos esses agentes que causaram, né, essas atividades medonhas e anti-humanitárias. Essa revisão aconteceu? A revisão da lei da anistia é uma pauta antiga. Ela foi até julgada em 2010, numa DPF, uma arguição de descumprimento preceito fundamental impetrada pela OAB, mas infelizmente o entendimento do STF naquele momento foi pela não revisão da lei da anistia, porque entendia que aquilo foi uma forma de pacificar-se o país, e entendeu que não era devido fazer-se essa revisão. E por 7 votos a 2, a revisão não passou no STF e a gente não conseguiu então, a gente superar esse obstáculo. Então a gente, quer dizer, os que pertencem hoje ao Comitê Memória. O Comitê Memória ele foi criado posterior a essa decisão para continuar a luta. É isso que eu ia lhe perguntar, exatamente. Então você faz parte, inclusive, desse comitê. Isso. Muito bem. E conseguiram continuar a luta que foi encerrada em 2010? Olha, existem várias diretrizes de luta. Por exemplo, nós agora estamos lutando pela reintegração de um companheiro nosso do Banco Nordeste, o seu Petro Sulad, que ele foi demitido em 1964, na época da ditadura, foi reintegrado ao Banco Nordeste em 2016 pela primeira vez, 52 anos depois, ele foi reintegrado já com 76 anos de idade. E aí o banco demitiu ele de novo em 2020, a gente entrou com uma nova ação, foi reintegrado. Depois o pleno do TRT cassou essa decisão, nós entramos com outro recurso e estamos com a esperança de que esse recurso seja reconhecido para que ele retorne mais uma vez. Agora me diga uma coisa, como é que o banco demitiu baseado em quê? Houve a reintegração. O que acontece? Ou seja, se fez justiça. Houve a reintegração, o ato jurídico perfeito. Isso, perfeito. E aí o que acontece? Com a emenda constitucional 103, que é a famosa reforma da Previdência, que eu acho que se tratou um pouco isso, perfeito. Agora há pouco, o que é que acontece? Lá previa que funcionários públicos com 75 anos deveriam ser demitidos de forma imediata. Como eles, quando foi reintegrado, tinha 76 anos, o banco entendeu isso. Só que ele já foi reintegrado de forma anterior a essa emenda constitucional. Tudo bem, então, mas aí já não foi um caso de perseguição ou coisa parecida, não. Não, foi uma questão... Uma questão para discussão legal. A gente acredita que há um pouco de tudo, né? Porque legalmente ele não deveria ter sido demitido. Muito bem. Como é que está funcionando agora a coisa, por exemplo, em relação a que vocês, sobretudo vocês da família, vocês não param de buscar qual foi o paradeiro do Jaime Miranda. Então, que ações estão sendo empregadas hoje? Olha, recentemente eu estive em Brasília com a reunião com o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, né, para tratar da reconstrução da Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos. Perfeito. Que o governo anterior, em 15 de dezembro de 2022, extinguiu, né, com a votação por 4-3, os 4 membros que ele indicou. Então ele tinha maioria e extinguiu. Então a gente foi brigar e há uma promessa do presidente Lula de restabelecer essa comissão que dá encaminhamento às investigações que ocorrem com relação aos os desaparecidos. Bom, o objetivo real dessa reivindicação? O objetivo real é ter os restos mortais de Jaime, né, particularmente do Jaime, e também de todos os outros desaparecidos, que haja uma reparação por parte do Estado com relação a uma retratação das Forças Armadas, do Estado brasileiro, reconhecendo que desapareceu com aquelas pessoas durante aquele período, já que elas estavam sob tutela do Estado, né? Então a gente briga para que haja isso e também dá publicidade, sobretudo aos estudantes, que a gente viu recentemente pessoas negando que ocorreu a ditadura militar, indo à porta dos quartéis pedindo uma ruptura institucional. Então isso tudo para nós é um reflexo da punição que não houve, diferentemente, por exemplo, do caso da Argentina,
onde o Videla, que era o líder da junta militar, foi condenado e morreu, condenado à prisão perpétua. Morreu de velhice na agricultura. Exatamente, o Videla, né? Que foi exatamente algo assim muito parecido com o que aconteceu. Muito pior do que aqui. Muito pior do que Morreram aqui. 30 mil. É verdade, sem dúvida. Agora me diga uma coisa, vocês têm esperança de que consigam saber onde estão esses restos mortais? Na realidade, ninguém sabe quais eram os métodos empregados por eles. Na realidade, a gente tem informações de bastidores, informações de entrevistas na revista Veja, por exemplo. Né? Tem uma reportagem 92 que um agente da repressão chamado Marival Chaves dá um pouco de luz com relação a isso. Certo. Ele disse que o Jaime foi levado a Itapevi, em São Paulo, certo? Foi capturado no Rio de Janeiro, foi levado a Itapevi, foi torturado, morto com a injeção de matar cavalo, esquartejado e seu corpo jogado no rio, lá em Itapevi. Certo? Era uma boate que funcionava, uma boate querosene. O Ministério Público Federal chegou a apresentar denúncia contra 2 agentes da repressão, seu Aldir Santos Maciel e Carlos Setembrino da Silveira. Ainda vive? O Carlos Setembrino ainda é vivo. Infelizmente, a denúncia não foi aceita porque esbarra na questão da lei da anistia. Isso. É verdade. Entendeu? Mas eles foram responsabilizados pelo Ministério Público. A anistia foi bilateral. Na realidade, não. A lei da anistia, ela tinha um slogan chamado Anistia Ampla, Geral e Restrita. Isso, exatamente. Mas, de fato, ela não atingia a todos. Ela só atingia os agentes da repressão e a esquerda, aquele pessoal que foi para a luta armada, que não é o caso do Jaime não foi para a luta armada. O pessoal que foi para a luta armada não tinha anistia. Tanto é que o último que foi anistiado no Brasil foi em 1985, inclusive um alagoano chamado Carlos Eugênio, que era do grupo guerrilheiro ALN do Carlos Marighella. Rapaz, é a história do Brasil, né? É uma história profundamente triste, mas que de uma certa forma a gente até gosta de ver que descendentes daqueles que sofreram tanto lá estão aqui, botando a boca no trombone ainda. Parabéns, Thiago. Parabéns, obrigado por ter vindo, obrigado por ter nos proporcionado a dar um pouquinho mais dessa história lamentável do nosso Brasil. Eu que agradeço o espaço de estar trazendo um pouco da história de Jaime Miranda e tantos aqueles que tombaram naquela luta pela redemocratização do país. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E aguarde carta, ok? Vamos lá, gente. Bom, eu vou convidar você para assistir aqui comigo a Fabrícia Carneiro, que é a gerente de comunicação do nosso Sebrae. Rapidinho aí, Fabrícia, obrigado. Olá, sou Fabrícia Carneiro, gerente de marketing do Sebrae Alagoas e estou aqui hoje para fazer um convite a você, colega que trabalha na imprensa de Alagoas. Se inscreva na 10ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, esse ano uma edição comemorativa para falar sobre o impacto dos pequenos negócios na economia de Alagoas. Queremos ouvir, ver histórias de transformação contadas por você. Você pode inscrever material produzido entre 1º de julho de 2022 a 4 de junho de 2023, nas categorias áudio, vídeo, web e impresso. Áudio, também podcast, tá, gente? Então não perca essa oportunidade. Inscrições até dia 5 de junho pelo site www.premiosebraedejornalismo.com.br. Queremos ouvir a sua história, queremos dar voz aos seus personagens. Estamos esperando por você. Valeu, Fabrícia, muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco aqui, obrigado a todos que nos acompanharam. Até o próximo sábado, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer. Então o encontro está marcado. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande.
Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.